Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. É um prazer com P maiúsculo nós estarmos aqui nessa manhã agradabilíssima que Deus preparou para todos nós. Confesso que eu estou muito feliz. É a primeira vez, como já disse a pastora Renata, que estamos aqui. E tem um jargão popular que diz que a primeira impressão é aquela aqui. Ninguém nunca na vida terá uma segunda chance para provar uma primeira boa impressão. Então é por isso que a primeira impressão é que fica. E nós fomos muito bem recebidos ali na frente pelo nosso irmão querido, que nos recebeu ali com todo carinho, com todo cuidado. E a gente é muito observador. Na hora que nós orávamos, minha esposa chorava, a irmã veio com um lenço de papel. Eu sou muito observador com essas coisas. O detalhe está no detalhe, né? E eu sou muito grato a Deus pelo convite que a pastora Renata tem nos feito, tá? Eu confesso que para nós é um privilégio, uma alegria, um contentamento. Num domingo de manhã, a gente está adorando a Deus. Estou feliz que a minha esposa também pôde estar conosco nessa manhã, eu e ela. Temos 2 filhos. A Ana Carolina, que foi batizada, como já antecipou a pastora Renata. Hoje ela está com 31 anos. Casada, foi embora. Acabou que chegou lá e levou embora minha filha. O meu físico não intimida, mas eu falei para ele, muito cuidado, eu só tenho uma filha, porque depois que inventaram a pólvora, tudo ficou mais fácil. O físico não intimida, né? A gente tem que apelar, né? E o meu filho, o caçula, tem 30 anos, também é casado. Então, nós estamos vivendo aquele período da síndrome do ninho vazio, né? Porque já se passaram, minha filha vai completar, meu filho vai fazer 6 anos agora de casado, minha filha faz 5 anos. Não é isso, filha? Acertei? Então, que a memória falha. Então, de modo que hoje está eu e ela aí, nós estamos fazendo a obra de Deus e hoje congregamos na Igreja Batista. Deus ele tem seus planos, né? E a gente sabe que tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus permite acontecer é bom, né? Pássaros engaiolados acham que voar é uma doença, né? E tem hora que Deus liberta a gente de muita coisa e a gente é muito grato a Deus, muito grato mesmo. Porque Romanos 8:28 ainda funciona, né? Todas as coisas cooperam, colaboram, somam para o bem daqueles que, não é para o bem de todos, é só daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então a gente é muito grato ao nosso Deus. E grato por estar aqui com vocês, né? A gente lembra muito do saudoso pastor Sebastião Leonel. Faz falta, né? Faz muita falta. Lidar com a perda é algo difícil, né? Minha mãe faleceu com 52 anos, no mesmo mês que a minha esposa engravidou da nossa filha. Então minha mãe não teve o prazer nem o privilégio de ver a primeira neta, que seria minha filha. Isso dói muito, né? Ela morreu com 52 anos no dia 30 de julho de 1987. E o meu pai viveu 20 anos a mais, não casou de novo. Com 72 anos ele morreu, e justamente morreu no dia do meu aniversário. Então tem algumas datas que são as meio marcantes, e isso dói para chuchu, né? E quando nós viemos para cá, eu vinha pensando muito no sorriso do pastor Sebastião Leonel, né? Sempre alegre, sempre animado, sempre, sabe, transmitindo para a gente muita fé. E eu tenho certeza que um dia todos nós vamos vê-los lá na glória, né? Esse é o nosso contentamento. E o que nos anima nessa manhã, gente, é o fato de nós sabermos que o nosso Jesus é vivo. O túmulo de Jesus está vazio, o túmulo de Jesus está desocupado. Essa foi a maior descoberta de todos os tempos. Pense comigo, se porventura o túmulo de Jesus estivesse ocupado, nós não seríamos nada mais, nada menos do que mais uma religião sobre a face da terra. E isso aqui não seria um culto, seria simplesmente um ajuntamento de pessoas. Então, o fato de nós sabermos que o túmulo de Jesus está vazio, essa é a grande vitória, a vitória, eu diria, incontestável do cristianismo. Ernesto Renan, um ateísta francês do século XIX, um dia ele disse, os cristãos, ele tentando nos ridicularizar, né? Tentando pegar pesado contra nós, né? Tentando usar de muito sarcasmo. Ele disse, os cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio. Mal sabia ele que ele estava falando da grande verdade do Evangelho, porque o túmulo vazio é a vitória da igreja. O túmulo vazio é o motivo de eu e você estarmos aqui. Se não, volto a dizer, se tudo isso seria debalde, seria em vão, nós estaríamos, me permita, enxugando gelo. Então Deus, Ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos, Ele está vivo, a destra do Pai intercede por nós. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro tema bíblico
ele fala sobre soteriologia. O que é soteriologia? Doutrina da salvação. Então a salvação é o tema central da Bíblia. Agora, o segundo assunto que a Bíblia mais menciona, mais fala, é bem batido esse tema, há 308 referências só no Novo Testamento acerca desse assunto. E você me pergunta, qual é o assunto? É a volta de Jesus. Muita gente hoje não se fala mais nisso, mas eu e você precisamos entender que há um Jesus vivo, verdadeiro, deu a vida por nós, foi barbarizado, martirizado, vilipendiado. A Bíblia diz que ele foi exposto ao vitupério público, tá ok? A Bíblia diz, vai mais além, diz que quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, não porque ele era feio, diz Isaías no capítulo 53. Isaías, de maneira profética, fala acerca do sacrifício que ele sofreu na cruz por nós. E Jesus não era feio, ele era muito lindo, mas a Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Faz alusão a Isaías 53. Deus usa Isaías no capítulo 53, 7 séculos antes de Jesus nascer, se humanizar, o verbo se fazer carne, habitar entre nós. Antes disso, 7 séculos, Isaías abre a boca e diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno dentre os homens, e homem de dor, e experimentado no trabalho. Aí ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, e nós ainda o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, disse ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele diz assim: pelas suas pisaduras nós somos sarados, 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 sarados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Deus está presente nesta casa. E eu sei piamente que todos nós filtramos o que ouvimos através do nosso estado emocional. Então, quando eu estou muito bem comigo mesmo, eu entendo tudo de uma maneira. Quando eu estou mal resolvido internamente, eu vou entender a mesma coisa, só que de um outro prisma, de uma outra ótica. Então, filtramos o que ouvimos através do estado emocional. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu quero ler 2 textos. O primeiro que eu quero ler é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, esse é o capítulo da ressurreição. Só quem já achou, diga assim: eu vou para o céu. Pouca gente achou. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. O epígrafe diz lá assim: a ressurreição. Verso 20. Quem já achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito as primícias dos que dormem. Vou repetir. Mas de fato, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Agora vá comigo lá, por gentileza, em João 11. João 11 é um texto também muito conhecido. Eu quero ler só o versículo de número 4. Glória a Deus. João capítulo 11, verso 4. Esse texto fala acerca da ressurreição de Lázaro e só está escrito, por incrível que pareça, no Evangelho de João. Não está em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas, que são considerados os evangelhos sinóticos, né? Devido ao paralelismo que há entre eles. Mas esse aqui é exclusividade do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Está escrito o verso 4. Quando Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Repita comigo: o desafio não é crer. O desafio é continuar crendo. Irmãos, o sonho me dá o que a realidade me nega. Eu vou repetir: o sonho me dá o que a realidade me nega. Tem 3 tipos de crentes: tem o pessimista, o otimista e o realista. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que o vento mude, mas o realista ajusta a vela do barco para singrar os mares. Então, na vida, nós não podemos ignorar os fatos, ok? O fato de eu ignorar o fato nunca vai diminuir a importância do fato. Então, eu tenho que encarar um problema de frente. Problema todos nós temos, sim ou não?
Problema se conjuga no verbo ter, do presente e do indicativo. Problema eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Todos temos dificuldades. Jesus selou o nosso destino quando disse, no mundo tereis aflições. Tem uma vírgula, tem uma conjunção coordenada sindética adversativa, ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci. Nós vamos ter aflição, nós vamos chorar, nós vamos perder, vai ter momento que tudo vai dar errado, vai ter momento que nós seremos confrontados, nossa fé será testada, provada, mas nós nunca podemos deixar de desacreditar. O maior desafio da minha fé não é a dúvida, não é um contraponto da minha fé a dúvida, não é um contraponto da minha fé também a incredulidade, mas o que mais afronta a minha fé é a realidade. Por isso que eu insisto em dizer que o sonho me dá o que a realidade me nega. Eu e você vivemos momentos difíceis. Todos nós temos uma história aqui, cada um de nós temos um contexto. Por isso que eu e você nessa terra precisamos ter muita resiliência. Repita comigo, resiliência. O que é resiliência? Resiliência é um termo que hoje você vê muito sendo usado na psicologia. A psicologia fala muito sobre resiliência. Só que na realidade o termo, a terminologia resiliência, ela não surgiu na psicologia, ela surgiu na física. O que é resiliência? É a capacidade que o material tem, após sofrer um impacto, voltar ao seu estado original. A capacidade que o material tem de sofrer um impacto, voltar ao seu estado original, isso se chama resiliência. Quando eu trago isso para o comportamento humano, eu defino da seguinte maneira, que eu vou me deparar com dificuldades, é a capacidade que eu e você temos de nos deparar com dificuldades, tribulações, problemas, adversidades, e eu vou olhar tudo isso e eu vou transformar tudo isso em experiência de aprendizado. Mais ou menos o que disse Freud, o que não te mata te fortalece. O que não provoca a minha morte torna eu e você uma pessoa muito mais forte. Quando você olha para uma cicatriz, você vai dizer, não, eu fui muito mais forte do que aquilo que um dia tentou me matar. Então, saiba que eu e você precisamos ter poder de superação. E nós só vamos ter isso se nós continuarmos crendo no Deus. Porque quando eu e você enfrentamos uma crise, onde não há crise, não há transformação, dizia Vygotsky. Onde não há crise, não há mudança, não há metamorfose. Só que nós vamos estar sujeitos a tudo isso. Nós vamos estar sujeitos a crise, a problemas, a dificuldades. Nós não teremos uma vida mansa. Quando eu levantei a minha mão para aceitar Jesus e você também, não é assim, organizações Tabajara, aceite Jesus, teus problemas acabaram. Não, eu vou continuar tendo problema. Vai ter momento na minha vida que tudo vai dar errado. Vai ter momento que eu vou perder, vai ter momento que eu vou chorar. Vai ter momento que eu vou tentar subir e vou descer cada vez mais. Vai ter momento que eu vou orar a Deus para Deus diminuir a minha dor e a dor será potencializada. Como lidar com tudo isso? Há uma expressão bíblica que eu acho fantástica, que é o capítulo 5, verso 3 de Romanos, quando Paulo diz, nós, porém, pois, não somente nos gloriamos nisto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós não podemos desistir. Aleluia, 1 milhão de glórias ao nome sacrossanto de Jesus. Adoração, louvor e honra para Ele sempre. Então eu tenho que fazer a minha parte, continuar crendo. Se o meu navio não chega, eu tenho que nadar até ele. Eu entendi muito cedo que sonho não tem perna, quem tem perna é você. Então caminhe atrás do seu sonho, vai atrás dele, tá? Não seja um covarde, tá? Disse e repito, tem 3 tipos de crente, pessimista, otimista e realista. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que o vento mude, mas o realista ajusta a vela do barco para singrar os mares. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Você quer ver uma coisa? O que mais dói, para mim e para você, quando atravessamos uma crise, é o sentimento de impotência. Quando você tem um problema e tem uma solução, menos mal. Eu tenho uma dívida, hipoteticamente, e tenho dinheiro para pagar, menos mal. Eu tenho um problema e tenho uma solução. Uma cobra me picou, só que eu tenho um soro antiofídico, menos mal, eu tenho um problema e tenho a solução. Agora, tem momentos que eu aparentemente tenho um problema e não enxergo a solução. Aí aquela perguntinha, a primeira da FUVEST caiu, ninguém acertou. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Então é nessa hora que nós temos que continuar crendo. É nessa hora que nós temos que olhar e dizer, a minha fé tem que ser colocada em prática.
Há uma expressão bíblica que eu acho linda, é o verso 1 do capítulo 11 de Hebreus e o verso 6. O verso 1 define esse monossílabo tônico chamado fé. Diz assim, fé é. Então ele define, é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. No verso 6 ele diz assim, sem fé, olha que coisa forte, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Opa, então eu tenho que continuar acreditando. Eu preciso exercitar minha fé nos momentos mais difíceis da minha vida. Martin Luther King costumava dizer o seguinte, mesmo as noites completamente sem estrelas podem sim anunciar a aurora de uma grande realização. Eu e você temos que ter fé no momento mais difícil da nossa vida. Martin Luther King, um dia dando uma palestra para toda a igreja batista, lá nos Estados Unidos, ele olhou e disse o seguinte para os irmãos, gente, a coisa está difícil, mas eu quero declarar uma coisa para vocês muito forte, mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo viesse a se desintegrar, ainda hoje eu plantaria a minha macieira. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Ele foi mais além disso para aquela classe. Ele disse assim, gente, eu também sou vítima de sonhos adiados, eu sou vítima de esperança dilacerada, mas, apesar de tudo isto, eu ainda tenho um sonho, porque eu não posso desistir da vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa, perdemos por medo de perder. Por isso que nós nunca podemos parar de lutar. Tem uma coisa pior do que a desgraça, sabe o que é? O medo da desgraça. Então eu e você precisamos entender que na hora da crise, nós temos que ir para cima e pegar o boi pelo chifre. Não podemos desanimar. O fantasma sabe para quem aparece. O fantasma sabe para quem aparece. Então eu tenho que saber lutar. Deixa eu falar uma coisa para você que vive se subtraindo por causa do seu passado. O passado é uma terra que você nunca mais pisa. O passado é uma roupa, como diz a canção, que é uma roupa que não cabe mais em você, o número é outro. E excesso de passado produz depressão, excesso de presente produz estresse, excesso de futuro produz ansiedade. Então eu tenho que viver um dia de cada vez. Você está entendendo? Há um provérbio chinês lindo que diz assim, o passado é história, o futuro é um mistério, mas o presente é uma dádiva. Eu e você precisamos entender que nós muitas das vezes temos muito mais problemas imaginários do que reais. Nós sofremos por coisas que nunca vai acontecer. Então nós temos que viver um dia de cada vez. Por mais que estejamos passando por crise, é olhar para o alto, bater no peito, abrir a boca cheia de dente e dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É bater no peito e dizer, está difícil, está complicado, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que não te mata, te fortalece. Deus sabe o que faz com quem faz. Vamos sempre nos lembrar, Ele é o oleiro, nós somos o barro, e não o contrário. Vamos se lembrar que todo diamante, que hoje é diamante, que foi lapidado, tem 32 facetas, o sol bate, cada lado, cada faceta tem um brilho diferenciado. Vamos lembrar que outrora, o diamante que hoje é bonito e lindo fora um carvão, mas o que tornou o carvão ao longo de milhares de anos um diamante foi a pressão exercida sobre ele. Então a pressão exercida sobre o carvão depois de milhares de anos fez o carvão se tornar um diamante. Só que eu e você precisamos o quê? Entender que ninguém nasce perfeito, ninguém nasce por cima. Tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Então Deus vai trabalhando sem pressa na vida de cada um de nós e Ele sabe o que faz. Deixa eu te falar uma coisa, tudo nessa vida tem início, meio e fim. Eu não sei, eu não tenho costume de ficar fazendo isso, né? Virou um jargão no meio evangélico. Fale para a pessoa que está do teu lado, fala não sei o quê, toca em 10 pessoas. Hoje em dia tem muito isso, tá? Se tornou até um mantra. Mas deixa eu falar um negócio para você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, tudo nessa vida tem início, meio e fim. Nada é para sempre. Tudo nessa vida tem início, meio e fim. Nada é para sempre. Tudo nessa vida tem início, meio e fim. Nada é para sempre. A alegria não é para sempre, mas a tristeza também não é para sempre. A vitória não é para sempre, mas a derrota também não é para sempre. Tudo nessa vida tem início, meio e fim. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar, é uma possibilidade, mas a alegria vem, é uma afirmação. A alegria vem ao amanhecer. Eu quero profetizar de olho aberto nessa manhã, nessa santa ceia, que hoje é um dia que Deus preparou para mim e para você. E é um dia que eu e você vamos sair daqui levantando a bandeira da vitória e dizendo, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira.
Tá difícil, mas eu vou romper. Tá difícil, mas eu vou prosseguir. Tá difícil, mas eu não vou desistir. A coisa é complicada, mas a vida pertence a quem se atreve. A vida pertence a quem se atreve. A vida pertence a quem se atreve. Aleluia! Glórias, muitas glórias sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Gente, por que eu li 1 Coríntios capítulo 15, verso 20? Porque está escrito lá, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito as primícias dos que dormem. O que Paulo queria dizer? Pense comigo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo com 12 anos, sim ou não? Está escrito, cremos, né? Jesus ressuscitou a filha de Jairo com 12 anos de idade. Só que ela morreu, ressuscitou, um tempo passou e ela tornou a morrer, é óbvio, ok? Assim aconteceu com Lázaro, morreu, ressuscitou, passou um tempo, ele voltou a morrer. Assim aconteceu com aquele soldado que foi lançado na cova de Eliseu, que diz a Bíblia que ele ao tocar nos ossos do profeta, ele tornou a viver. De pé 2, ele 3, 4 infantaria, ressuscitou, não me pergunte como. Só que venhamos e convenhamos, o tempo passou, ele tornou a morrer. Ou seja, foram ressurreições que as pessoas tiveram o privilégio de estar do outro lado, poder até voltar e ter o que contar, porque o grande segredo de Sócrates era esse. Sócrates, quando tomou cicuta, que foi um veneno, quando ele estava na prisão lá em Atenas, o que aconteceu? O grande diálogo que ele teve com os seus discípulos que estavam com ele naquele cárcere, visitando, levando um marmitex para ele, foi o seguinte: o que tem do outro lado? Era a grande pergunta de Sócrates, né? Então o ser humano é assim, o ser humano tem curiosidade de saber as coisas. O Steve Jobs, antes de morrer, ele disse: eu daria toda a minha riqueza para eu poder ter o privilégio de passar uma tarde com Sócrates, para eu poder aprender um pouco. Então, a nossa vida, todo mundo quer saber o que tem do outro lado. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a diferença da ressurreição de Jesus para as demais? Todos morreram, ressuscitaram e tornaram a morrer. E Jesus morreu, ressuscitou e não mais tornou a morrer. Por isso que ele foi feito as primícias dos que dormem. A morte não teve poder sobre Jesus. Pense comigo, é uma crônica antiga, mais antiga que andar para frente. Diz assim: dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem agora que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem agora que a água é forte, mas o vento espalha a água. Dizem agora que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem agora que a montanha é forte, aí vem o homem e derruba a montanha. Dizem agora que o homem é forte, aí vem a morte e vence o homem. Dizem agora que a morte é forte, e aí vem Jesus, e aí vem Jesus, e aí vem Jesus, e aí vem Jesus e vence a morte. Aleluia! A morte sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, mas com Jesus foi diferente. Alabai, Hadura Baioa, Shabaraúta Macita. Aleluia! Esse Jesus não mudou. Ele não mudou, e é uma coisa tão real que quando eu leio Hebreus capítulo 13, verso 8, eu vejo que está escrito lá, o verbo ser no presente indicativo, está escrito: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Desculpa aí. Não mudou. Eu não estou falando de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Zé Arigó. Eu estou falando de Jesus. E eu não li para vocês o horóscopo, eu não li o Talmud judaico, eu não li o Corão islâmico. Não, eu não li a revista Veja, a revista Isto É, eu não li um dicionário, eu li a Bíblia. E esta Bíblia, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Glórias, muitas glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, eu não sei se você tem medo de morrer. Quantos têm medo de morrer? Digam amém. Oh. Irmão, quando o homem nasce, ele se distancia do berço e se aproxima da cova. Dá um sorriso melhor que você puder para a pessoa que está do lado direito e esquerdo e fala assim para ela: não tenha medo, o chão te espera. Olha aqui, ó, parece humor negro, mas preste atenção. É muito bom falar para gente inteligente. Olha aqui, toda vez que você for falar em público, você tem que perguntar para você mesmo: para quem que eu vou falar? Qual é o perfil do meu público, né? Pense comigo, o homem é semelhante a um pacote, que a parteira pegou, mandou para o coveiro, questão de tempo chega. Um dia eu falei isso na igreja, teve uma irmã lá no fundo que ela fez isso. Sangue de Jesus tem poder. Ela era lá de Caruaru. Sangue de Jesus tem poder. Se tiver alguém de Caruaru, por favor, não se ofenda, tá? É só para ilustração. Mas o fato é, Jesus morreu, ressuscitou e não mais tornou a morrer.
Há uma expressão bíblica que Paulo fala para o povo de Filipos, e Paulo estava preso em Roma quando ditou a sua carta à igreja de Filipos. Algumas cartas de Paulo foram escritas estando ele preso, como Colossenses, Filipenses, Efésios e 2 Timóteo. Paulo estava preso. Foram 3 epístolas, essas 4 têm essa, digamos, peculiaridade. E mesmo preso, ele não perdeu o brilho do olho, nem sua fé foi diminuída, nem solapada, nem subtraída. E Paulo tem uma expressão que ele diz assim: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí o diabo fica possesso quando ouve um negócio desse, né? Pô, o cara, eu estou tentando afrontar, estou tentando prejudicar, estou tentando alfinetar ao máximo, e no entanto, ele não murmura, não reclama, não fala nada contra Deus. Aí quando ele abriu a boca, todo o diabo, com o texto dos anjos decaídos, que nós chamamos de demônios, olhava e disseram: agora ele murmura, agora ele reclama, agora ele murmura, agora ele reclama. A torcida negativa era absurda, cavalar, abissal. No entanto, Paulo abria sua boca e dizia: gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês: viver é Cristo, morrer é ganho. Viver é Cristo e morrer é ganho. Por que eu falo isso para vocês? Porque não adianta ter medo da gente morrer. Quando nós morremos, nós vamos para o cemitério, ok? Mas quando Jesus vier para arrebatar a igreja, vai haver um duplo milagre que Paulo chama de redenção do corpo. Qual será esse duplo milagre? Quem estiver morto vai ser ressuscitado, e quem estiver vivo, por ocasião da vinda de Jesus, vai ser transformado. Então, tanto faz como tanto fez. Está morto ou está vivo é um mero detalhe, porque quem estiver vivo será transformado, e quem estiver morto será ressuscitado. E essas duas categorias, de mortos ressuscitados e vivos transformados, que nós chamamos de redenção do corpo, ambos subirão e se encontrarão com Jesus, para estar com ele no céu, e nunca mais haverá separação. Há uma expressão bíblica que eu acho linda, que é o capítulo 14 de João, quando Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aí ele disse assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é o grande segredo, é você entender que o nosso Deus, Ele quer que nós passemos com Ele um tempo relativamente longo, que nós chamamos de eternidade, ok? E isso vai acontecer. Agora, nós não temos que ter medo. Há uma expressão bíblica no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios que li, que é o capítulo da ressurreição. É um dos capítulos mais lindos que fala sobre ressurreição na Bíblia, tá bom? E a partir do verso 52, Paulo fala acerca daqueles que já morreram, tá? É como o povo de Tessalônica. Não sei se você sabe, o povo de Tessalônica acreditava que por ocasião da vinda de Jesus, ele só seria arrebatado ou ia para o céu quem estivesse vivo. Quem morrer, morreu. Então, eles choravam da mesma maneira que o ímpio chorava quando perdia um ente querido. Aí Paulo pega pesado, bate no fígado com luva de boxe. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Então Paulo começa a falar sobre isso. Mas quando eu leio 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, Paulo começa a falar uma palavra de alento para mim e para você, para a gente ficar tranquilo, sossegado, tá bom? Paulo diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí ele pega e diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele pega e diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á, usou a mesóclise, né? Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aí ele pega e diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aí ele pega e solta essa pérola: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então eu e você temos motivos para jubilar, cantar, glorificar. Você está chegando hoje, é a última ceia do ano, mas você tem muitos mais motivos para sorrir do que para chorar. Muito mais motivo para sorrir, para agradecer, para jubilar, para cantar, para salmodiar, para louvar, para dizer: o Senhor falou, o Senhor cumpriu, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Abrir a boca e dizer: nenhuma palavra falhou, de todas as boas palavras que falaram ao Senhor à casa de Israel, tudo que ele falou aconteceu. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos vivendo e aprendendo, e Ele quer nos ensinar, e nós vamos aqui no passo a passo. Pense comigo, tudo que Deus permite acontecer na nossa vida, Ele está no controle. Nada vai pegar Deus de surpresa. Tem coisas que pega eu e você de supetão, de surpresa, e a gente fica estarrecido e a glândula suprarrenal dá pico de adrenalina. Só que com Deus não acontece isso. Você nunca vai ver o teu Deus sentado no trono com a mão na cabeça dizendo: poxa, por essa eu não esperava.
porque ele tem um atributo, dentre os muitos que ele possui, muitos predicados, um deles é a onisciência. Então ele sabe o amanhã. Sabe amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Por isso que a história da nossa vida está na mão dele. E quem escreve a história da nossa vida não sou eu nem você. A caneta que escreve a história da nossa vida está na mão desse Deus. Então nós temos que viver um dia de cada vez, sem neura, sabe? De boa, tranquilo, sabe? Com a glândula suprarrenal produzindo endorfina, ou seja, sempre você sabendo que Deus está no controle, sempre tendo aquilo que o Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quietude de espírito. Quando nós temos isso, a gente sofre menos. Você quer ver uma coisa? Eu e você não sabemos tudo. Um dia eu pensei que eu tinha as respostas para todas as perguntas da vida, mas a vida pegou tão pesado comigo e mudou as perguntas. Então as respostas, venhamos e convenhamos, não são as mesmas. Então tudo na vida vai acontecendo num passo a passo, e nada vai pegar Deus de surpresa. Por isso que é muito bom servir a Deus. Nós quando chegamos na casa do Senhor, nós estamos aqui para cultuar, nós fazemos pelo menos duas coisas. Não sei se você já tentou por detalhe. A gente louva e adora, não é isso? É as duas coisas que nós viemos fazer. Louvamos a Deus por tudo que Ele faz, e adoramos a Deus por tudo que Ele é. Então, quando a gente entende essa química perfeita, a gente age como agiu Jó. Jó passou por um momento difícil, mas havia um propósito divino, havia um pano de fundo. Repita comigo: a dor educa. Diz assim: quando o coração não aguenta mais, transborda pelos olhos. Nós choramos não é porque somos fracos e medíocres, nós choramos, sabe por quê? Porque nós passamos muito tempo sendo forte. A gente passa muito tempo sendo forte, entende? Muito tempo ali sólido, firme. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Enfim, a gente é ali, só que nós temos limites, temos um batente, somos subtraídos, e nós precisamos entender isso, que nós dependemos desse Deus, nós precisamos dele, e quando Ele quer fazer uma obra, Ele nos prova, porque a dor educa. Cada lágrima que você derrama dos seus olhos te ensina uma verdade. Nós nunca vamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, como disse Pedro, quando tudo o volta reto e nivelado, sem turbulência. Não, nós vamos crescer quando as coisas não estão indo do jeito que nós planejamos. Parece que fugiu do controle, a casa caiu, perdeu o Playboy, coisa do tipo. Sabe? Então a gente tem que saber lutar na dificuldade. Frase de para-choque de caminhão: o nosso capô está mais no breca, né? Então a gente vai para cima, sabendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E pense comigo, e aqui eu quero ir no passo a passo com você, e eu queria que você prestasse bastante atenção, tá bom? Não vou tentar, vou fazer de tudo para ser sintético, tá? É difícil, mas eu vou tentar. Algumas coisas só funcionam quando estão abertas, não é isso? Guarda-chuva, paraquedas, livro e mente. Einstein costumava dizer que a mente que se abre a nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Tem coisa que eu e você não sabemos e Deus quer nos ensinar, até porque o nosso Deus é pedagógico. O tripé do ministério de Jesus era esse: ensinava, pregava e curava. Mas primeiro está a ensinar. E o ministério foi absurdamente curto, 3 anos e meio. Em 3 anos e meio ele ensinou, ele pregou e ele curou. Mas das 3 coisas que ele fez mais foi ensinar. Por isso que você vê na Bíblia, no Novo Testamento, a terminologia parábola, que é uma terminologia grega, parabolos, comparação. Então Jesus tinha uma preocupação: será que eles estão entendendo o que eu estou ouvindo? Na verdade é a preocupação de todo aquele que usa da prédica, da homília, da retórica. Eu estou sendo compreendido? Porque olha só, eu estou falando aqui um monte de coisa, mas eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou necessariamente responsável por aquilo que você entende. É o codificador ou decodificador, o emissor e o receptor. Só que entre o emissor e o receptor tem a mensagem, e não pode ter ruído, e a gente tem que entender como de fato ela é. É por isso que tudo melhora por fora, para aquele que cresce por dentro. Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Ele não chega trabalhando através de nós, nome do filme, Jogo Bruto, não. Ele primeiro trabalha em nós, desintoxica a alma, prepara, capacita, limpa. Por isso que a parábola do semeador é linda. O semeador saiu a semear e parte da semente caiu na beira do caminho, outra entre os espinhos, outra entre os pedregais. Só que uma parte caiu em boa terra. E quando caiu em boa terra, digamos, o objetivo foi atingido, porque germinou, floresceu. E o desejo do coração de Deus é que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, tudo fica melhor. Pense comigo.
É uma célebre frase também dita pelo grande pai da teoria da relatividade, que foi Albert Einstein. Ele disse assim: tudo aquilo que o homem ignora, para ele não existe, porque o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, nós vamos aprendendo à medida que o tempo passa. Por isso que quando você tem uma criança pequena e cria na igreja e educa de verdade, né? Não basta ser pai, tem que participar. É como disse Sócrates, o grande matemático e filósofo: se você educar o menino, você não vai ter que castigar o homem, porque você educou o menino. E o galho você só enverga quando a árvore é nova. Nós podemos passar o que for, mas Deus é pedagógico, Ele vai nos ensinando, nos orientando. Tem muita coisa que eu e você pensamos que sabemos na nossa debilidade, só que muitas das vezes nós não sabemos, e nós só vamos saber que não sabemos na hora da crise, na hora do problema, do apuro, do aperreio. Está entendendo? É nessa hora que Deus quer nos ensinar. Eu quero declarar uma coisa para você. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas não baixa a guarda. Você pode estar vivendo o pior momento, mas não murmura contra Deus. Você pode estar vivendo o pior momento, mas não é para a morte, é para a glória de Deus. Você pode estar chorando, mas esse choro não é para sempre, diz o Senhor. Você pode estar sendo abatido, caluniado, vilipendiado, mal interpretado, e você tem feito bem e parece que você só tem colhido mal. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. E a justiça de Deus um dia ela aflora, e você glorifica, você adora, você engrandece, ok? Eu quero que vocês saibam que mesmo servindo a Deus, nós não estamos isentos. Crente e servo de Deus não tem imunidade, tá? A noite pode ser difícil, mas eu aprendi muito cedo na vida uma coisa. Repita comigo essa frase. Se você guardar só essa frase, eu vou sair daqui e vou falar: poxa, me dou por satisfeito. Repita comigo: nunca declare. Faz que nem ventilador de igreja. Tem uma pessoa do lado direito e esquerdo e fala assim: ó, nunca declare, nunca declare, nunca declare, nunca declare. Nunca declare que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã: o céu não vai ficar nublado para sempre. 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 Chega uma hora que Deus faz, chega a hora que Deus realiza. A Escritura diz, e eu creio, creio, crerei: Deus é aquele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, e a vontade de Deus é perfeita, aleluia. Deus não erra, não errou quando te escolheu, e não pense você que a iniciativa foi sua em relação a Ele, foi dele em relação a você. Antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Não escolheste vós a mim, disse Jesus em João 15,16, mas eu vos escolhi a vós. Fale para 2 ou 3 pessoas: Deus não errou quando te escolheu. Olha bem no olho, cara crachá, cara crachá. Deus não, cara crachá. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou o tiro. Aleluia. Ele sabe o que faz, como faz, com quem faz. Por isso que Deus usou a vida de Pedro no capítulo 2, versículo 9 e 10 da primeira epístola. E Pedro diz: vocês são o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que em outro tempo não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E a misericórdia do Senhor, disse Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Então nós temos que entender algumas verdades. Nós temos que entender. Vivemos num mundo mau. Vivemos num mundo que ele te engole sem te mastigar. Vivemos num mundo que, enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Ninguém vai chegar no topo da montanha se não tiver ousadia. E nós precisamos vencer as barreiras. Diz que o rio atinge seu objetivo porque o rio aprendeu a contornar obstáculos. E nós temos muitas barreiras e empecilhos que muitas das vezes tentam nos subtrair, nos afastar de Deus. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os teus verdadeiros inimigos não são aqueles que te odeiam. Você sabia que os teus verdadeiros inimigos não são aqueles que te odeiam? Os teus verdadeiros inimigos são aqueles que você odeia. Então, tem coisas na vida que nós temos que aprender. O dente cai e quebra porque é duro, a língua resiste porque é mole. O que significa isso? Que toda estrutura rígida quebra com facilidade. Então Deus quer trabalhar na nossa vida. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Quando eu ouço Deus falar comigo, das duas hoje, ou eu endureço a minha cerviz, ou eu me quebranto. Não tem meio termo, por isso que a Bíblia diz: é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então eu tenho que entender algumas verdades, porque Deus muitas das vezes Ele quer trabalhar na nossa vida. E nós precisamos entender. Martin Luther King um dia disse algo tremendo.
ele pegou e disse: eu não fiz o melhor. Eu tenho certeza absoluta antes da sua morte. Ele morreu assassinado com 39 anos. Ele disse assim: eu não fiz o melhor. Eu tenho certeza que eu não fiz o melhor. Mas tem um detalhe: eu fiz tudo para que o melhor fosse feito. Então, só quebra pratos quem lava pratos, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. E tem hora que Deus nos prova. Mas esse Cristo que nos prova, Ele está comigo e contigo. Ele não nos desampara. Seus pés são como latão reluzente, seu cabelo é como uma branca lã, sua voz como voz de muitas águas, e os seus olhos são como chama de fogo. Eu creio que isso não é literal, é óbvio, é uma linguagem figurada. Quando diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, significa que Ele tudo vê e tudo observa. Nada escapa do olhar de Deus, como o nosso coração. Deus conhece o meu e o teu coração, sim ou não? Salmo 139, Senhor, tu me sonda. Sondar no original hebraico é virar do avesso. Senhor, tu me sonda, me conhece de longe, entende meu pensamento, sei que haja uma palavra na minha boca, que o Senhor tudo sabe. Para onde vou fugir da tua face? Para onde vou me ocultar do teu espírito? Se eu pegar as asas da alva, subir no mais alto monte, tu estás. Se eu descer na profundeza dos mares e fizer no céu a minha cama, ali também tu estás. Se eu subisse no cume do monte Everest, quase 9.000 metros, quase 9.000 metros de altitude, né, que é em relação ao nível do mar. Se eu subisse bem alto, extremamente rarefeito, mas eu subisse lá, hipoteticamente, e eu pensasse assim: Deus não está me vendo aqui, brincando de pique-esconde com Deus, né? Deus não está me vendo, seria um ledo engano. Se eu descesse na profundeza do mar mais profunda, que é a Fossa das Marianas, que fica no Pacífico, e foi descoberto no ano de 1960 por um batiscafo da Marinha Americana, com um tenente chamado Don Walsh, com um francês oceanógrafo chamado Jacques Picard. Essa dupla conseguiu num batiscafo em 1960 achar o buraco mais profundo que já foi encontrado hoje debaixo do fundo do mar. Ele tem 11.000 metros de profundidade, é conhecido como a Fossa das Marianas. Vamos supor que eu, hipoteticamente, entrasse no mini submarino, estilo James Cameron ou Steven Spielberg, e fosse lá embaixo mesmo, no profundo, e pensasse assim: Deus aqui não está me vendo. Seria ledo engano, Deus também estaria me observando ali. Então eu só tenho uma notícia para te dar: Deus está de olho em você, Deus está de olho em mim. Deus está de olho em você, Deus está de olho em mim. Deus está te observando e Deus está me observando. Deus não erra o tiro. Deus não errou quando nos escolheu, e Ele quer nos abençoar, mas antes de nos abençoar, Ele quer nos usar nessa terra. Por isso que Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Que não me mata, me fortalece. Aí Deus prova uma família. Irmãos, o fato de você amar a Deus não te dá imunidade. Marta e Maria, muito esperta. Irmãos, Marta e Maria não era boba não, crente não é bobo. Tu pode ver um crente assim na igreja, com cara de 13, 39, sei lá, né? Caiu de moto, estava sem capacete, bateu na guia, tem um lado do cérebro que o sangue não irriga. Mas mesmo assim, não se iluda, ele não é bobo. Tem pessoa que não dá nó em pingo d'água, dá nó em sereno. Essa é forte, Brasil. Eu não sei o que é que houve aí. Tem gente que é assim, joga pedra, esconde a mão e pergunta quem foi. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus sabe e conhece o nosso coração. Quando eu falei Deus sonda, que é virar do avesso, pense comigo. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Ok? Quem vê cara não vê coração. Por fora é bela viola, por dentro pão bolorento. Para feiura tem plástica. Para peso tem regime. Para dente tem aparelho. Mas para falta de caráter não tem tecnologia que dê jeito. Por isso que é um provérbio chinês que diz assim: dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Na vida nós vamos aprendendo, mas eu tenho que querer aprender. Ok? Então Deus queria ensinar Marta, Maria e Lázaro, mas Deus ensinou de uma maneira dura. Mas quem sou eu para questionar os métodos divinos? Com cada um de nós Deus trabalha do jeito. Você sabia que quando Deus te fez, Ele quebrou a forma? Só tem você na face da terra? Tem 7 bilhões e 300 milhões de pessoas, mas você é único. Não tem ninguém com a sua íris do olho, com a sua digital e com a sua arcada dentária. Você é único. Mas Deus, por incrível que pareça, te conhece, te vê, te observa. E Deus sabe o que faz, como faz, com quem faz. Então Deus é um Deus de planos, dizia o pastor Morris Cerulo. Deus é um Deus de planos, um Deus de desígnio, um Deus de objetividade.
Tudo que Deus faz tem um propósito. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. No final de toda a história, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Repita comigo: obedecer a Deus dói. Jesus falou: querem me seguir? Não vão ter vida fácil. Querem me seguir? Queremos. Mas vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Então tem que fazer duas coisas. Aí Jesus botou o dedo na ferida. Em primeiro lugar, vocês têm que negar a si mesmo. Irmão, todo homem tem uma cruz dentro do peito. Quando o ego está no trono, Jesus está na cruz. Isso é péssimo. Só que quando Jesus vai para o trono, o ego vai para a cruz. Isso é ótimo. Aí eu posso abrir a minha boca e dizer, como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu estou vivendo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então querem vir? Então negar a si mesmo. Depois, tome a sua cruz, vírgula, a cada dia. Você não vai ter moleza aqui nessa terra. A minha vitória de hoje não elimina o ataque do diabo de amanhã. Então aqui, meu irmão, é matar um leão de manhã, um urso atrás, à tarde, um Golias à noite, e de madrugada tem que administrar um Saul. Assim é a vida do crente. Não vamos ter vida fácil, mas tem uma coisa que eu profetizo de olho aberto e com muita satisfação e com muita propriedade. Você pode ter a luta que for, o aperreio que for, a crise que for, pode vir um mensageiro de Satanás para te esbofetear, você pode orar a Deus no momento da crise, e Deus tem misericórdia, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz assim: Senhor, vem o mensageiro do diabo me esbofetear, e eu estou aqui te pedindo, tira o meu espinho da carne. Deus não tirou o espinho da carne. Deus olhou para Paulo e diz: é com espinho e tudo, é na crise que eu vou te livrar. Deus não livra da tribulação, Deus livra na tribulação. Deus não livra da luta, Deus livra na luta. Deus não livra da crise, Deus livra na crise. Deus não livra fora da fornalha, Deus livra dentro da fornalha. Deus não livra fora da cova dos leões, é dentro da cova dos leões. Deus não livra do cárcere, Deus livra no cárcere. O que eu entendo por isso? Que Deus não quer me livrar Deus quer me livrar no problema. É ali que Ele se revela, é ali que Ele se mostra, é ali que Ele prova e comprova que Ele é Deus. Debiasurra bacaoa, arabita macharabacaia, udemicanúbia. Deus ainda é Deus. E nós temos que continuar crendo. É difícil continuar crendo. Por isso que um dos sinais da vinda de Jesus é esse: muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Por isso que hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque a mentira dita com grande insistência se torna verdade. O chefe da propaganda nazista de Adolf Hitler era um general chamado Joseph Goebbels. E Joseph Goebbels dizia: a mentira dita com grande insistência se torna verdade. É o que a gente vê na mídia hoje aí. Por isso que eu não tenho que ter estômago de avestruz, eu não posso comer tudo que me dão. Eu tenho que olhar com lupa, tenho que ser seletivo e criterioso. Ok? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem toda água é potável e nem todo fervor espiritual procede do altar. Quando o amigo não é certo, o olho fechado e o outro aberto. E outra, carta mal escrita não se manda resposta. Então a gente vai aprendendo com Deus, crescendo na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo muito mal. E aquela história: quem pode mais chora menos, e quem não tem competência não se estabelece. Vivemos num mundo mal, tão mal que um dia Rui Barbosa, a águia de Aia, profetizou dizendo: olha que coisa que... parecia que ele estava vendo hoje as lava-jato da vida, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Eu acredito, né? É que eu sou cristão, senão eu diria que Rui Barbosa incorporou uma entidade, uma psicografada. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Rui Barbosa abriu a sua boca e disse... Ele abriu a sua boca e disse assim: eu também. Ele olhou assim, ó: de tanto eu ver triunfar as nulidades, de tanto eu ver prosperar a desonra, de tanto eu ver crescer a injustiça, de eu tanto ver o poder agigantar-se na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e sentir vergonha de ser honesto. A inversão de valores é tão cavalar, é tão absurda, é tão abissal, que hoje a gente vê como o mundo está difícil. Por isso que eu e você precisamos estar pertinho de Jesus. Tudo na vida vale pela importância que se dá, sim ou não? Vou repetir: tudo na vida vale pela importância que se dá. E ninguém é melhor do que ninguém. Quando termina o jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está na mesma vala comum. Ninguém é melhor do que ninguém. Ok? Todos nós somos. Sabe, quando eu vejo alguns pastores, pregadores, tem pessoas aí hoje que pregam que eu acho que se acha a quarta pessoa da Trindade. Né? Não, nós vivemos nesse período, cada um puxando sardinha para sua brasa. Né? É pobre isso.
como diz a cantiga, é pobre, 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 de marré, 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 pobre, 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 de marré, desci, terra. Está entendendo? Para ser pentecostal. Então a gente vive num momento assim, num momento difícil. Só que eu volto a dizer, Deus tem planos estabelecidos. O fato de eu amar a Deus e esse amor ser recíproco, tem amor daqui para lá, mas tem muito mais amor ágape de lá para cá, isso não me isenta de problema. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu vou pontuar aqui, tá bom? Renata, please. Alguém está olhando para mim e falou, meu Deus, onde é que desliga? Porque, cadê o horário, tá bom? Dá um toque, faz pastor, dá alguma coisa do tipo. É porque o horário, né? O horário ele é cruel. O tempo não posterga, já dizia o poeta. O tempo não atrasa. Então, Deus tem propósitos estabelecidos. Eu amo a Deus, mas eu não estou imune. Hoje em dia, esse evangelho raso que a gente vê e ouve por aí, né? Loucura total. O Brasil é um país místico. Enquanto tiver bobo, o esperto sobrevive. 1 Edson, capítulo 1, verso 10. Um dia eu falei isso, pastor, é tão bonitinho, pastor, dá para pôr na Bíblia? Eu falei, rapaz, não vigia na terra. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite acontecer é bom, porque Deus tem propósito. E eu tenho que ter cabeça nas estrelas, porém pé no chão. A física ensina que quando o CG, que é o centro de gravidade, passa pela base, a gente cai. Por isso que a minha casa não pode ser edificada na areia e sempre na rocha. Pode vir o vento que for, o tsunami que for, vai bater, mas a minha casa vai continuar firmada. Ok? Podemos passar pelo que passar, mas Deus vai nos dar vitória. O mensageiro chegou para Jó e falou, Jó, teus 10 filhos estavam reunidos na casa do primogênito, veio um vento da banda do deserto, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu, todos os 10 morreram. Só eu sobrevivi para te trazer a notícia. Pergunta que não quer calar, se você estivesse no lugar de Jó, o que você faria? E detalhe, Jó, a Bíblia diz, havia um homem na terra cujo, um pronome relativo, cujo nome era Jó. Aí fala alguns predicados dele, esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Era um homem que Deus chegou para o diabo e falou, observaste tu meu servo Jó? Jó é a pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Jó era homem de Deus, mas também era como eu e você, não estava isento. Tinha 10 filhos, qual o ciclo normal da vida? São os filhos enterrarem os pais. Quando acontece o contrário, a dor potencializa. É muito mais amargo esse cálice. Só que Jó não perdeu um, perdeu 10, numa tacada só. Aí o mensageiro veio e morreu, e agora? Se você estivesse no lugar de Jó. Irmãos, nunca procure romper com a realidade. Não tente entender a loucura do louco. Nós precisamos ter o pé no chão, embora tenhamos a cabeça nas estrelas, porque somos seres emotivos. Não é isso? Só que quando Jó foi impactado com essa notícia, a Bíblia diz que Jó se levantou. Estava deitado ou sentado. Se posicionou. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes. Pegou a navalha, rapou a tua cabeça em tom de desagravo. A Bíblia diz que ele se lançou com o rosto em terra. E está escrito lá, e eu creio que é verdade, não é balela, não é engodo, não é história de carochinha, não é novela da Rede Globo, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E lá está escrito que ele se lançou em terra, e ele fez algo que agradou o coração de Deus. Está escrito que Jó se lançou em terra, e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu também para lá um dia tornarei. Deus me deu, Deus me tomou, bendito para sempre, seja o nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz, e com isto Jó não pecou com seus lábios, nem muito menos atribuiu a Deus falta alguma. Porque na hora da crise não tem que murmurar. Ei, você é servo, não é inquiridor. Vou repetir, você é servo, não é inquiridor. Um dia eu vi uma irmã botar a mão na cintura, num púlpito, ela estava no ciclo de oração, botou a mão na cintura, parecendo uma chaleira. Irmãos, eu tive uma conversa séria com Jeová. Eu botei Jeová na parede. Falei, rapaz, está chovendo de baixo para cima? Irmãos, nós somos tão pequenos, ele é tão grande. Sabe, irmão, a gente pega um resfriado, fica ruim. O Gugu tomou um tombo, caiu, morreu. A vida é isso, irmão. Todo homem é como a erva, disse Pedro. Toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra permanece para sempre. O que ele quer dizer? Que tudo é passageiro e efêmero. Como disse Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, ou seja, tudo passa rápido. Superlativo absoluto analítico. A vida não passa rápida, ela passa muito rápida. Então nós precisamos entender. Marta e Maria olham para Jesus e falam assim,
manda o mensageiro. O camarada correu 34 quilômetros. Autoviação Canela. Né? Não tinha carro, não tinha nada. Chegou até o mensageiro, até Jesus, falou. Ela falou, imagina a recomendação de Marta e Maria para o mensageiro. Não fala para Bartolomeu, não fala para Filipe, não fala para André, não fala para Pedro, Tomé nem pensar. Fala com Jesus. Olha bem no olho dele, o senhor quer Jesus, prazer. O senhor pega. Se tivesse selfie naquela época, batia uma foto. Ó, eu falando com Jesus. Né? Enfim, mas fala com Jesus. Fala para Jesus que, olha só. Ela não falou assim, fala para Jesus que Lázaro está doente. Fala para Jesus assim, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, a mensagem foi passada com uma forte carga emotiva, porque o que estava em jogo não era o amor de Lázaro por Jesus, e sim agora o amor de Jesus por Lázaro. Porque qual era a proposta? Quem ama cuida, quem ama socorre, quem não quer estar perto. Então, olha, Jesus vai ouvir notícia, irmão? Energia cinética. A física ensina que a energia cinética é a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então é o seguinte, é energia cinética. O mais importante aqui não vai ser nem a direção, vai ser a velocidade, the flash. Jesus vai chegar rapidinho. 34 quilômetros vai ser fichinha. Era o pensamento de Marta e Maria, porque nós amamos Jesus, Jesus ama a gente. Ele feedback, quantas vezes Jesus ficou aqui em casa, comeu nossa tapioca, tomou café com leite, enfim. Então havia uma ligação muito íntima de comunhão, de koinonia com a família de Lázaro, porque Lázaro é o nome grego, significa ajudado por Deus. Esse é o significado grego de Lázaro. Então, mais do que nunca, tinha tudo a ver, a química era perfeita. Não tem como ele não vir. Isso estava na cabeça de Marta e Maria. E quantas das vezes eu e você pensamos de um jeito e Deus faz de outro? Por isso que Jesus falou, o que eu faço hoje tu não entende, vai entender depois. Eu já cansei de ver pregador falar assim, irmão, Deus complica, depois explica. Irmão, se tem alguém que complica, não é Deus, somos nós. Com esse relezinho de madeira, não passa corrente elétrica, não energiza o solenoide. Você está entendendo? O Tico e o Teco, o Tico está de férias, o Teco está dormindo, só ficam sinais vitais, pulso, coração. É difícil. Então a coisa é complicada. Só que o mensageiro deu a mensagem para Jesus, Senhor, acho que está enfermo aquilo que tu amas. Falou, ó, fala para Marta e Maria o seguinte, eu ia mandar um zap, mas não vou mandar não. Fala para ela assim, tete a tete, olho no olho, fala assim, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. O Filho de Deus será por ela glorificado. Aí, irmãos, o camarada ficou com aquela cara de ué. Aí pegou, voltou correndo mais 34 quilômetros, chegou lá esbaforido, Marta e Maria esperando ele. Ele chegou, cansado, e aí falou com Jesus, falei, cadê ele? Não veio não. Não veio não. Mas o que ele disse? Mandou dizer para a senhora, tá vendo, Marta? Tá vendo a senhora? A Maria que escolheu a boa parte, né? Outra ficava lavando louça, vai ficar nos pés de Jesus, até para a senhora também, que ficava nos pés de Jesus. Inclusive para a senhora, que parece que é mais crente. É do manto. A senhora que é do manto. Ele mandou dizer que não é para a morte essa enfermidade, é para a glória de Deus. Só que Lázaro tinha sido sepultado no dia anterior. Pergunta que não quer calar, bagunça ou não bagunça a cabeça? A fé é ou não é confrontada? Tem hora que a gente fica assim. O que mais dói é o sentimento de vulnerabilidade. O que mais dói é você ver alguém que você ama doente e você não poder fazer nada. A impotência dói muito. Nós precisamos entender que há um Deus que ama os homens. Nietzsche, que apostatou da fé, era filho de pastores luteranos, mas que se rebelou contra Deus, a ponto de dizer, eu não posso crer num Deus que queira ser o tempo todo louvado. Nietzsche, que abriu a sua boca e perdeu uma boa oportunidade de ficar com a boca fechada, disse, até Deus tem o seu inferno, e o inferno de Deus é o amor que ele sente pelos homens. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem momentos que a nossa fé é confrontada, tem momento que um parente seu chega para você, mas você é crente, está passando por tudo isso. Pô, mas você é crente, continua nesse perrengue, mas você é crente, continua pegando dinheiro emprestado, mas você é crente, continua com o nome no Serasa, mas você é crente, continua doente, mas você é crente, continua com essa vida aí sem sal e sem açúcar, sem sentido, mas você é crente, continua com esse barco teu à deriva. Irmãos, aprenda uma coisa, só dá valor à vitória quem já experimentou a amarga derrota, só valoriza o sorriso quem já chorou, só valoriza o cobertor quem já sentiu frio. Por isso que nós precisamos aprender a valorizar as coisas que Deus faz em nós e através de nós. Havia um propósito divino, só para ilustrar. Esse milagre da ressurreição de Lázaro ocorreu uma semana antes da cruz.
Foi o último milagre que Jesus fez no seu ministério terreno. Até então ninguém pensava em matar Jesus, era só empreender. Ninguém pensava em matar, vamos decapitar, vamos degolar, vamos maltratar, vamos detonar Jesus, não. Todo mundo pensava em prender, nunca em matar. E Jesus, quando estava andando com os discípulos no Mar da Galileia, ele dormiu porque ele sabia que ele não ia morrer afogado. Ele ia morrer na cruz. Só que o sentimento de querer matar Jesus só aflorou por ocasião da ressurreição de Lázaro. Porque Jesus falou assim para os discípulos: Lázaro está dormindo. Jesus usou no português aquilo que nós chamamos de eufemismo. Eufemismo é você usar uma palavra branda e suave em detrimento de uma palavra dura e amarga. Em vez de Jesus falar, Lázaro está morto, ele falou, Lázaro está dormindo. Eu irei despertá-lo do sono. Aí um dos discípulos lá com cara de ué, meio, analfa de pai, beto de mãe, mas se está dormindo vai acordar. Aí se fosse eu, falava assim, cabeção, ele está morto e eu vou ressuscitá-lo. Irmãos, eles começaram a caminhada para a aldeia de Betânia. E na aldeia de Betânia estava lá, welcome to Betânia, bem-vindo a Betânia. Então toda vez que uma pessoa vinha na cidade, quando não era bem-vinda, a pessoa não esperava em casa, esperava na porta da cidade. Marta e Maria ficaram na entrada da cidade, onde estava a placa, welcome to Betânia. Marta e Maria ali, ó. Quando Jesus chegar aqui, ele vai ver. Porque ela teve que lidar com algumas dores. Primeiro, ela teve que lidar com a doença do irmão, com o óbito do irmão. E o pior de tudo, ela teve que lidar com a ausência de Jesus. A pergunta que martelava no coração e na mente de Marta e Maria era só uma: por que ele não veio no momento que nós mais precisávamos? Acredito que alguma vizinha endemoniada pensava assim, porque sempre tem alguém que o diabo usa, né? Tá vendo? Eu acho que ele não amava, não. Acho que era tudo jogo de cena, teatro. Que amor é esse que não vem? Pensa o quê? Vai ver que Lázaro estava em pecado, vocês duas aí, ó. Enfim, nessa hora aparece tudo, calúnia que nem carvão, quando não queima suja. Então, imagina como estava a cabeça de Marta e Maria. Aí vem Jesus com a sua trupe, vem Jesus, vem Bartolomeu, André, Felipe, Tiago, Tomé, todo mundo, e vem Jesus cantando com o discípulo o corinho da harpa nova, é devagar, devagarinho, não tinha pressa para chegar, chegou no quarto dia, tá? Vem cantando o hino da harpa nova, é devagar, e chegou na aldeia de Betânia, bendito seja o nome do Senhor. Quando chegou na aldeia de Betânia, Marta e Maria com um bico desse tamanho, mão na cintura, parecendo chaleira. Aí Jesus chegou, Pai do Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que é ali que surgiu aquela frase, sabe de nada, inocente. Eu acho que foi ali. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu falava isso, sabe de nada, inocente. Não enxerga um palmo diante do nariz. Jesus olhou para ela assim e falou, ele vai ressuscitar. Aí uma delas conhecia a Bíblia, Martinha, poderosa, canela de fogo, Urianda Lamaia, botou a mão na cintura, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia. Ah é, Jesus quer disputar comigo? Tá bom, Jesus bateu com luva de peliga, deu um pedala Robinho, samba Teves, Aí Jesus solta a pérola, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, crê tu nisto? Alabaioa, rabadura baixarabacaia, aleluia. Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar. O que é que eu aprendo? Deus não quer fazer coisa pequena, Deus quer fazer coisa grande. Deus não quer fazer coisa pequena, Deus quer fazer coisa grande. Quem tem um pequeno problema vai ter uma pequena vitória, mas quem tem um grande problema terá uma grande vitória. E o nosso Deus é grande, fala coisas grandes, revela coisas grandes. Assim diz o Senhor para ti nesta manhã: clama a mim e eu te revelarei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele é um Deus grande, yes, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Repita comigo, Deus age de acordo com a agenda do Pai e nunca de acordo com a minha pressa. Irmãos, nunca tenha pressa antes do tempo, mas também nunca seja lento, moroso, letárgico diante da oportunidade. 3 coisas jamais voltarão atrás: a palavra dada, a flecha lançada ao vento e a oportunidade perdida. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque a nossa vida é rápida, sim ou não?
O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Charlie Chaplin um dia disse, a vida, o que é a vida? A vida é semelhante a uma peça de teatro, que não permite ensaio. Por isso cante, dance, pule, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Tudo passa absurdamente rápido. Por isso que eu tenho que viver um dia de cada vez. Hoje é o dia que tem que almoçar com a família, é o dia que tem que comer um churrasco, tem que dar risada, tem que desopilar o fígado, tem que viver o momento. Não adianta ficar de cara feia o tempo todo na hora da crise. Lázaro morreu. Magoou. Não, Deus tem um propósito. Quando o homem fica de cara fechada, parece que chupou limão azedo. Tem crente que fica assim o tempo todo. Alguém fala, meu irmão, ele está sorrindo. Meu Deus, desse jeito. Quando você fecha a cara, você contrai 74 músculos da face. Quando você fica com o semblante leve e suave, quando está sorrindo, por exemplo, você só contrai 14 músculos. Ou seja, ficar com a cara fechada engilha muito o rosto. E quem fica mais velho perde o colágeno, dá muito pé de galinha. Então eu tenho que aprender que eu tenho que permitir que a minha suprarrenal produza endorfina para eu poder ter um semblante leve. Está difícil, mas você está sorrindo. Sabe aquela história? Você pode estar passando a luta que foi aqui nem o crente, sobe aqui duro. Aí o diabo pensa, tá lascado, tá lá, se virar de cabeça para baixo não cai R$1 do bolso dele, mas o camarada chega aqui, ó, abra sua Bíblia aí, irmão, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, e tem mais, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Chega aqui doente, né? Dói tudo. Cara, chega aqui todo travado. Aí a pastora Renata dá oportunidade. O sujeito para subir aqui já tem dificuldade, né? Aí ele vai se aproximando do púlpito. Todo mundo sabe que ele está doente. Não está com o pé na cova, está com a perna inteira. Mas ele vai andando assim, ó. Deixa que eu chuto. Deixa que eu chuto. Deixa que eu bato. Está comigo, eu vou bater. Deixa que eu bato. Ele vem aqui, mas chega aqui. Ele fala, irmãos, a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus falou no meu nome, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e serão curados. Eu creio na cura, eu creio no milagre. Amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar, o nome do Senhor será glorificado. E assim que vai. Não é hipocrisia, não é demagogia barata. É fé. Irmão, milagre não se explica, se acredita ou não. Aí, quero finalizar. Aí, Marta e Maria pegam pesado, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, vamos lá. Onde vocês colocaram? Vamos ali no cemitério da Quarta Parada. Chora menino, sei lá. Vamos lá pro cemitério, vai todo mundo junto. Aí vai os religiosos, tudo para grava tudinho, filma. Vamos levar. Vamos mandar o William Bonner dizer lá na Globo Lixo. Vamos mandar, vamos avisar lá no Globo News. Vamos avisar, vamos potencializar, vamos botar mais lenha na fogueira. Né? Não existe nada tão ruim que não possa vir a ser piorado. Lady Murphy. Todo cisco vai encontrar um olho. Vamos lá. Então vamos embora. Aí eles estão lá, monitorando o que Jesus está fazendo. Todo mundo, radazão ligado. Aí as carpideiras chorando, os religiosos com o cara de delegado de polícia, Marta e Maria em pranto, alguém olhando, ele vai lá também, vai chorar junto, porque ele vai se solidarizar, vai tirar a bronca. Aí vai Jesus. Irmão, ninguém sabia do que Jesus ia fazer. Segredo não se conta. Segredo só é segredo entre 3 pessoas se 2 estiverem mortas. Tem pessoa que fala tanto, que se você mandar amputar os 2 braços, continua falando pelos cotovelos. Aí, conclusão. Quando Jesus chega lá, irmãos, aí Jesus viu Marta e Maria chorando, as carpideiras chorando, o sacerdote olhando assim, eu quero ver, eu pago para ver, eu fico cego do sovaco, né? Todo mundo olhando. Aí Jesus olhou e está no verso 35. Você não lê na Bíblia que Jesus sorriu, deu uma gargalhada, está escrito, e Jesus chorou, por 3 possíveis motivos. Primeiro, por ver o resultado do pecado de Adão e Eva, que é a morte.
Segundo, por ver a impotência dele solucionar aquele problema. E terceiro, porque de fato Jesus, o verbo se fez carne, ele era humano, era Deus, mas era homem. Como homem, tinha mãe e não tinha pai. Como Deus, tinha pai e não tinha mãe. Duas naturezas, coisa tremenda. E ele ali chorou. E na hora que ele chora, tá? Ele vai se aproximando lá, ele faz uma oração ao pai, e ele usou o verbo tirar no imperativo afirmativo, não pediu, mandou. Ele olhou para o pessoal e falou assim: gente, tirai a pedra. Aí alguém chegou para Jesus e falou: Senhor, desculpa aí, mas 4 dias, com 24 horas já, está exalando mau cheiro por causa do ácido cadavérico. 4 dias, o tapuru já comeu, já está morto, já está fedendo, está exalando mau cheiro. Foi o que fizeram com Jairo. Não incomodes mais o mestre, que a menina está morta. Jesus segura na mão de Jairo e fala: não temas, crê somente, a menina será salva. Então o desafio não é crer, continuar crendo. Mesmo que a realidade me diga o contrário. Por que Jesus não chegou 1 hora depois que Lázaro morreu? Que diferença fazia chegar 1 hora depois ou 4 dias? Parou para pensar nisso? Já estava morto mesmo. O pulso não pulsava, o coração não batia, morto, literalmente morto. Por que 4 dias? O Dr. Russell Shedd, na sua Bíblia Shedd, ele explica isso aí. Ele fala que havia uma mística entre os judeus, uma cultura, que dizia que a pessoa, mesmo depois de morta, o espírito permanecia no corpo até o 3º dia. Então, como Jesus chegou no quarto, ele quebrou esse paradigma. Ou seja, era a prova inequívoca de que Lázaro estava irremediavelmente morto. Por isso que ele chegou no quarto dia. Deus sabe o que faz, sempre. Deus, irmão, nada dá certo na hora errada. Fala para 2 ou 3 pessoas: nada dá certo na hora errada. Nada dá certo na hora errada. Nada dá certo na hora errada. Depois de Salomão bater muita cabeça e errar muito lá no final da vida, caquético já, ali toda hora tomando um Advil, um Dorflex, sentadinho na cadeira, ele dizia: escreve aí, vai lá, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tem tempo de nascer, de morrer, de edificar, de derribar, de rasgar, de colher, de espalhar pedra, de juntar pedra, de abraçar, de afastar, se abraçar, tem tempo de guerra, tempo de paz. Dá 14 exemplos paradoxais, mas depois de pisar muito na bola. Irmãos, nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Você se lembra muito mais das coisas que você errou na vida do que as coisas que você acertou. Por isso que a gente tem que aprender com aquilo que erramos. Ei, ou você muda ou tudo se repete. Fala isso para 2 ou 3 pessoas. Ou você muda ou tudo se repete. Ou você muda ou tudo se repete. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Aí Jesus mandou tirar a pedra. Jesus dá uma: tirai a pedra. Aí foram aqueles camarada fortão. Ela pega lá, vamos lá, tô aqui, aquele caboclo grosso, mais grosso que dedo destroncado, mais grosso que papel de embrulha prego. Tinha camarada ali que começou a falar aos 15 anos, que até os 14 só rosnava: pega a pedra, tira a pedra. Aí Jesus está bem ali, olhando. Bartolomeu olhava para Jesus. Tomé, acho que Tomé fazia assim: não quero nem ver. Quero nem ver. Nós vamos ser apedrejados aqui. Nós vamos ser detonados. O que ele está fazendo? Jesus não está batendo bem. Sei lá, imagina. Sabe, irmão, murmuração total e cabal. Tirai a pedra, tiraram. Irmão, milagre é de 4 mãos. Todo milagre é de 4 mãos. As 2 de Deus e as 2 suas. Eu encho a talha de água, ele transforma H2O inodoro em septincolor no vinho da melhor qualidade. Ok? É assim que funciona. Eu tiro a pedra. Tirar Lázaro com vida não é. Tirar a pedra é para mim. Tá bom? Eu tenho que provocar o milagre. Toda fé gera ação, toda ação gera milagre. Ok? É assim que a banda toca. Primeiro coloca a meia, depois o sapato. A sequência é essa. Então, o que aconteceu? Jesus falou: tirai a pedra. Aí, irmão, naquele momento, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, naquele momento ele olha para aquele túmulo. Lázaro está morto lá, úmido, fedendo, todo borocochô, 4 dias morto, todo mundo olhando. Aí Jesus abre a sua boca no cemitério da 4ª parada e fala assim: Lázaro! Imagina eu e você lá, hein, nessa cena. Vamos dar asas à imaginação sem tomar Red Bull. Lázaro! Vem para fora! Um silêncio sepulcral. Acredito eu que Lázaro, ele não saiu andando, porque ele estava todo mumificado, tanto é que Jesus depois de desligar e deixar eu ir. Então como é que ele veio se ninguém foi lá tirar? Eu creio, se você pensa diferente eu respeito, eu creio que ele veio levitando. Irmãos, Lázaro veio levitando, lá de dentro. Irmãos, os religiosos fizeram assim: a casa caiu.
a casa caiu. Irmãos, se tivesse alguns de nós lá, talvez alguns de nós, covarde é uma pessoa que na situação de perigo pensa com as pernas. A gente vazava, sair batido, como diz o carioca. Irmãos, daqui a pouquinho os religiosos ficaram olhando. Um olhou para a cara do outro. Sabe, cara, ele está morto de 4 dias, eu vim no enterro dele. Você está vendo o que está acontecendo? Aí Jesus falou, desligai-o, deixai-o ir. Aí depois, irmãos, se reuniram na casa de Lázaro, na aldeia de Betânia, todo mundo foi para lá, tinha um almoço, ia rolar um almoço. E vai rolar a festa. Naquele momento, todo mundo se reuniu lá, tá? E os religiosos foram também. Aí os religiosos já se reuniram e falaram, rapaz, nós temos que prender Jesus e temos que matar Jesus. Aí surgiu a ideia de matar. E também nós temos que matar Lázaro, porque matar Jesus e não matar Lázaro não vai adiantar muito. O que adianta ganhar o capacete e não ganhar a moto? Vai andar por aí de capacete sozinho na rua? Então, tem que unir o útil ao agradável. Tem que matar Lázaro e tem que matar Jesus. Tem que matar Jesus, tem que matar Lázaro. E a partir dali, Jesus andava, já não se expunha publicamente. Ele ficou uma semana, mais ou menos, até que Judas foi lá no Vale do Cedron, local secreto que ele orava, e ele falou assim, me dá aí um dinheirinho, que eu vou dizer onde que Jesus está. E ele vai lá para entregar Jesus para o soldado romano. A Bíblia diz que a senha foi, aquele que eu chegar lá e beijar, esse é o Judas. É esse aí. Só que Judas não sabia que Jesus sabia. Tanto é que quando Judas chega para Jesus, Jesus olhou bem no olho dele. Irmãos, quem não entende um olhar nunca vai entender uma longa explicação. Quem pergunta poderá ser um tolo por 5 minutos, quem deixa de perguntar será um tolo por resto da vida, porque a verdadeira sabedoria surge com a dúvida, já dizia Sócrates. Então naquele momento, quando Jesus olha para Judas e Judas olha para Jesus, ele se aproxima e beija Jesus. Só que antes dele beijar Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, o que tu vieste fazer aqui, amigo? Se eu fosse Jesus, eu completava o versículo e dizia, da onça. O que tu vieste fazer aqui, amigo? Aí foi lá, beijou Jesus, soldados vieram e prenderam Jesus. Aí ele ficou tão doido, foi para um campo de sangue chamado Acéldama, e lá, com remorso, ele se enforcou, morreu, e as 30 moedas foram para lá, e Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida, porque se ele fizesse o que fez, chegasse no caminho e se arrependesse, se cumpriria o que Dimas falou na cruz. Dimas olhou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não quis saber o que você fez, vai confessar teu pecado na ceia, vai lá na congregação, pede perdão. Não, Jesus simplesmente olhou para ele e viu arrependimento. Porque quando Jesus olha para mim e para você, ele olha para o nosso coração. Ele olhou e disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para um grande pecador, há um grande salvador. E Jesus está sempre pronto a nos abençoar. Para pensar agora, Jesus encarando Marta e Maria. Marta e Maria ficaram assim, mais ou menos eu não falei que não era para a morte, é para a glória de Deus, que o Filho de Deus seria por ela glorificado. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus que você ama e adora, ele fala através da palavra, e a palavra é dirigida à mente para ser entendida, é o coração para ser amada. Quanto mais você entende, menos você sofre. Sabe de uma coisa? Continue crendo. Eu não sei o que você precisa. Não desista de Deus, porque Deus não vai desistir de você. Ele traz você, nem que seja com anzol pelo queixo, mas Ele traz. Então continue crendo, tá? Me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Deus é na tua vida, Deus é na vida da tua família. Nada é para sempre, a noite pode ser longa, mas o sol vai brilhar. Então levanta a cabeça, jubila, adora, canta, glorifica. Uma notícia eu tenho para dar. Lázaro pode estar morto de 4 dias, mas ele vai ressuscitar. E eu profetizo de olho aberto nessa manhã que o Senhor está ressuscitando os teus sonhos, o Senhor está ressuscitando os teus projetos. A tua vida ficou sem sentido e você perdeu o prazer de viver, mas nesta noite Deus te levanta com mão forte, estende a mão sobre a tua vida, segura na tua mão, olha no teu olho e te diz, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu o Senhor te ajudo, te esforço e eu o Senhor te sustento com a destra da minha justiça. Deus ainda é Deus, Ele manda te dizer que Ele faz, que Ele pode,
pode, que Ele tem, que Ele é. E dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então continue crendo. Efésios capítulo 3, verso 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é contigo. Que Deus prospere o teu caminho, que Deus faça florescer o teu caminho, que a tua família seja abençoada, e que toda a força do diabo, do inferno, toda seta, todo dardo, toda cilada, toda arapuca, toda armadilha, toda tocaia do diabo seja desfeita, quebrada, neutralizada, desmantelada, em nome de Jesus. Receba nessa manhã vitória, receba nessa manhã alegria, receba nessa manhã renovo. O diabo não queria que você